vamos falar da figura máxima do Evangelho. Paulo de Tarso tem uma importância inestimada, mas Maria de Magdala tem um exemplo profundo, e é dela que nós vamos falar hoje. Vamos falar um pouquinho da Rede Viva de Magdala. Rede Viva é reviver, renovar, melhorar, crescer, modificar, é isso. Aí vocês imaginam que você pega o maior malfeitor que tem aqui em Santo Amaro, Largo 13, Rua da Matriz, pega o maior deles. Vou imaginar. Imaginem isso. Imaginem isso. Desculpa, mas é que não tem como deixar de não dar risada pelo seu exemplo. Imagine pegar o maior malfeitor que nós temos aqui em Santo Amaro, Largo 13 de Maio, Rua Pauleiró, Rua da Matriz, não é? Ou vamos pegar na Praça Floriano Peixoto, ou na Capitão Tiago Luz, ou vamos pegar numa dessas ruas aí, o maior malfeitor de Santo Amaro, que não mora aqui, obviamente, ele mora em bairro afastado, da Zona Sul também, mas ele não mora aqui. E aí a gente vai pegar e aí nós vamos imaginar, vamos fazer uma força mental agora, fazer uma força mental. Aí a gente imagina que Jesus apareça aqui no centro de Santo Amaro, aí vai aquele povo lá, meu Deus, é Jesus mesmo, vai lá confirmar se é ele mesmo que apareceu. E aí esse malfeitor vai lá também. Esse malfeitor vai lá para saber o que vai acontecer ali, o que pode acontecer. Aí, o que acontece? Ele começa a escutar Jesus, olha só, começa a escutar. Só que é o seguinte, Jesus falando, você consegue imaginar? Jesus falando. Você sabe que tem algumas pessoas que alteram nossos sentimentos, assim, nosso coração. Às vezes é uma pessoa que tem uma energia muito forte, enérgica, pesada, ou uma pessoa branda, suave, que também, sabe, você sente assim, uma coisa gostosa quando aquela pessoa está falando com você, sabe, assim, então, você sente, aí você põe Jesus assim, pensa assim, um misto de duas coisas ao mesmo tempo. Ele fala e vai lá profundamente dentro de você, de uma forma branda, simples, rápida, objetiva. E aí o que acontece com ele? Ele começa a rever os quadros mentais na cabeça dele. As coisas erradas que ele fez, as coisas que ele não deveria ter feito, as coisas que ele poderia não ter feito. Começa a trazer um quadro mental na cabeça dele. E ali diante do mestre. E o mestre falando com ele. Porque o mestre não falava para falava para todos. E todos ouviam e todos se sentiam incluídos naquilo que ele falava, obviamente. Até hoje a gente se sente incluído. E aí ele fosse assim, chegando à conclusão de que ele teria que mudar de vida. Ele não podia ficar daquele jeito. E aí ele começasse a pensar assim, o que eu posso fazer para ser melhor? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Ou melhorar a vida das pessoas que estão ao meu redor? O que eu posso ser útil dentro dessas propostas do Cristo? Foi o que Maria de Magdala fez. Então tem uma passagem muito interessante que está registrada no livro de Humberto de Campos. A Maria de Magdala, se não me engano, está na Boa Nova. A Boa Nova, o livro Boa Nova. Aliás, não leio esse livro não, viu? Não leio, não precisa ler. São 30 capítulos, um para cada dia, e cada um tem uma historinha palpitante sobre Jesus. Cada um deles tem um. Cada história dessa tem um. Cada capítulo dele tem um. E aí, todo mundo mais ou menos sabe da história de Maria Magdala, que ela estava lá toda invertida, né, por assim dizer, na terra, perdida, sem diretriz. Alguns autores acham que ela foi assim prejudicada por familiares, principalmente pelo ex-marido. Outras pessoas acham que ela teve uma má vida, que ela entrou em ações infelizes, ações de menos importância, em coisas assim, ruins. Mas está lá Maria de Magdala e ela ouve falar de Jesus. Ouviu falar de Jesus. E de repente ela, de longe, vai ver Jesus como um malfeitor lá. Só que ela sente naquelas palavras uma coisa no coração dela tão forte, que eu acho que quem esteve com Jesus, todo mundo sentiu. Todo mundo sentiu. Aí sentiu um negócio assim forte e ela começou a pensar, eu preciso me encontrar com ele, 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 eu preciso me encontrar com ele. Começou a
formar uma imagem mental de um encontro com Jesus. E ela se arma de bastante coragem. E aí um dia ela resolve encontrar-se com Jesus, quando ele está numa proximidade, está lá, se eu não me engano, na casa de Pedro, ou numa condição assim, mais ou menos igual a essa, e lá tinha um grupo de pessoas, normalmente homens, não é? Porque a mulher era tida assim um pouco mais afastada do convívio dos homens. E aí chega Maria de Magdala com todas as suas possibilidades, Ela entra, todo mundo fica meio boquiaberto, porque imagine, tem gente que ficou constrangido com a presença dela lá, né? Aí ela entra, deixa aquele climão, assim, sabe um climão, assim, quando entra uma pessoa que ninguém gostaria que ela entrasse ali, especialmente por ser também mulher. E aí ela entra, não se incomoda com ninguém e vai direto falar com Jesus. E aí ela começa a conversar com Jesus, e Jesus conversa com ela normalmente. Era uma coisa incomum conversar com uma mulher em público, não era uma coisa comum, era incomum isso. E Jesus começa a conversar assim normalmente com ela. Maria, você precisa amar Maria. Ela começa a sentir nas fibras do coração um amor profundo por aquilo que ele está falando. Parece que aquele amor que ela sempre buscou e nunca encontrou, uma coisa assim que preenchia o coração dela, um negócio profundo. É Jesus falando que ela precisava amar, que ela precisava trabalhar, que ela precisava seguir adiante, mas que ela precisava ser mãe. Falou para Maria de Magdala que ela precisava ser mãe. E a Maria de Magdala então falou para ele: mas Senhor, eu sou uma mulher em escombros, como eu posso ser mãe? Quer dizer, ela não podia ter filhos. Aí Jesus lançou a primeira bomba atômica no coração dela. Uma explosão assim de informação em rápidas palavras, porque os espíritos superiores, eles são concisos, são precisos, cirúrgicos. O que Jesus falou para ela? Mas Maria, na sua opinião, Maria, quem é maior perante a Deus? A mãe que cuida dos seus próprios filhos ou a mãe que cuida dos filhos alheios? Qual que é a ideia de vocês a esse respeito? Quem é a maior perante a Deus? Alguém fala? Quem cuida dos filhos. Porque cuidar do próprio filho é uma espécie de obrigação. Não é uma espécie de obrigação? Agora, qual é a sua obrigação de cuidar do outro filho? Filho de alguém, de uma mãe que abandonou, uma mãe que morreu, uma mãe que não está mais presente. Exige um sentimento muito grande, muito maior. Então, ela começou a pensar, não é? Mas antes de dar essa proposta para ela, Jesus tinha mostrado para ela assim uma janela, e do lado da janela assim tinha um terreno baldio. Maria, vem aqui um pouquinho. Aí foi lá com a Maria na janela. O que você está vendo aí? Ah, Senhor, terreno baldio. Olha direito, Maria. O que você está vendo? Um terreno baldio, cheio de coisa, uma casa em escombro, um terreno baldio. Falou: olha direito, Maria. Ela voltou a olhar e não percebeu nada. Aí Jesus teve que mostrar para ela o que ela poderia ter visto. Maria, você não está vendo um monte de florzinhas coloridas nesse terreno baldio? Folhas, estou vendo, sim, umas coisinhas coloridinhas, amarelinho, roxinho, brotando no chão, junto com aquele mato que está lá. Aí Jesus fala para ela assim: Maria, pense uma coisa, se Deus cobre de flores um terreno abandonado pelos homens, o que Ele não é capaz de fazer por você? Olha só. Mas aí ela pensou: meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Né? Como é que eu vou cuidar dos filhos alheios? De que jeito eu vou fazer isso? Até que ela pensou: e os órfãos?
Porque se hoje a gente ainda tem alguns órfãos andando por aí, talvez não andando na rua, mas em alguma casa de apoio, alguma casa de acolhimento, no tempo de Jesus tinham muitos órfãos, muitos. E aí ela entendeu que o trabalho dela era ser mãe desses órfãos. Mas aí completou mais uma coisa interessante nessa passagem. O que completou nessa passagem? Que na verdade ela não precisava ser mãe apenas de crianças órfãs, que ela poderia ser mãe das dificuldades alheias. E aí ela lembrou-se de quem mais? Que eram extremamente perseguidos ao tempo de Jesus? Os nossos irmãos rancenianos, leprosos, que não podiam aparecer perto de ninguém, eles tinham que bater numa lata lá, fazer barulho para todo mundo perceber que ele está passando por ali. Eles eram extremamente ojerizados pela sociedade. E aí ela vai lá e vai atender também os rancenianos. Olha só que coisa. Vai atender os rancenianos. Convive com eles, vive lá com eles. Vive com as crianças, vive com os rancenianos. Ela virou a vida dela assim, totalmente virou a vida dela. Passou só a fazer esse tipo de coisa. Largou todos os luxos, todas as possibilidades que ela tinha e foi se dedicar a esse tipo de trabalho. Ela chegou até a pegar ranceníase, olha só, mas foi curada. Talvez uma amostra, né, de que aquilo poderia ser curado, como ainda é hoje, né? Hoje existe aí um remédio que resolve esse problema, né? E aí Maria trabalhou com os órfãos, trabalhou com os rancenianos, trabalhou com toda a carência, a miséria humana da época. Jesus precisou ir embora e depois que ela soube que Jesus foi embora, ela ficou toda tocada, toda chateada, talvez de não ter se despedido, ou alguma coisa aconteceu com ela. E aí o que acontece? Ela vai lá vai ficar em frente ao túmulo de Jesus. E aí num determinado dia que ela está em frente ao túmulo de Jesus, ela percebe que o túmulo está aberto. Ela entra dentro do túmulo e percebe que Jesus não está lá. Aí quando ela se vira para sair do túmulo, aparece uma figura, assim, um ser, e fala para ela: cadê Jesus? E ele fala assim: ele não está mais aqui. Aí ela sai apavorada, achando que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. E no meio do caminho ela encontra um jardineiro, vamos dizer assim, né? Um jardineiro, falando: mas cadê Jesus? Roubaram Jesus, cadê? Onde é que fizeram? O que fizeram com ele? E aí o jardineiro fala assim: Maria. Quando ele fala Maria, ela percebe que é Jesus. Não me toque, Maria, eu ainda não subi ao meu Pai. E aí Maria, nossa, fica naquela felicidade, mas não pode abraçar ele, não pode tocar ele naquele momento. E aí a Maria resolve ir contar para os outros apóstolos, os discípulos de Jesus, que estavam escondidos com medo de represálias, né? Porque se Jesus foi preso, todo mundo ia receber represália, obviamente. Eles ficaram com medo e se esconderam, né? E aí quando ela chega lá, fala: ela está meia fora do ar, meia fora. Não, eu vi Jesus mesmo, vamos lá para você ver o túmulo vazio, a pedra foi aberta. Aí vai lá João e Pedro saem correndo e vai para encontrar essa pedra aberta, não é? Esse túmulo aberto, túmulo vazio, vamos dizer assim, para encontrar-se com Jesus. Na hora de entrar, João, com todo o respeito aos mais velhos, para a corrida e deixa o Pedro entrar, porque ele é mais velho, para ele ver o que tinha acontecido lá. E aí ele confirma, não é, que Jesus não está lá. E aí depois Jesus aparece mais algumas vezes. Mas na história nós podemos concluir o seguinte: Maria de Magdala recebeu um prêmio. E por que ela recebeu o prêmio? Por ter sido a primeira pessoa, a primeira mulher que viu Jesus depois da morte. Por quê? Justamente porque ela se mortificou integralmente já nesta mesma vida. É uma espécie de prêmio que ela recebeu por ter se reformado, ter se convertido, não posso dizer, mas ter se modificado as suas ações infelizes para fazer aquilo que ela fez ao tempo de Jesus.
Então ela recebeu uma espécie de um prêmio, não é? Por essa razão a gente vê Maria de Magdala antes e depois de Jesus, é por isso que se fala dela rediviva, não é? Porque quando ela descobriu Jesus, ela se modificou integralmente, se modificou totalmente. E simplesmente por alguns instantes de convívio com Jesus. Vejam só, que todos nós temos um combustível dessa renovação. E esse combustível foi utilizado pela Maria de Magdala justamente para essa transformação. Ela se transformou uma benfeitora e uma divulgadora dos ensinos de Jesus com as suas ações ao seu tempo. Então a gente vai percebendo, na verdade, não é? Que a fé verdadeira de Maria de Magdala, a gente percebe que ela assim não se imobilizou, ela se sensibilizou e se renovou e foi caminhando para essa renovação. Deu os primeiros passos, que não deve ter sido fácil. Imagine você abandonar luxo, poder, riqueza, uma série de coisas para viver daquela forma como viviam os discípulos de Jesus, de uma forma bastante simples, bastante humilde e com muitas dificuldades e com muitos problemas, não é? Bom, Maria de Magdala transformou as suas dores, as suas dificuldades em serviços. A gente muitas vezes cansa de reclamar, não cansa? Meu Deus, como a gente reclama da vida, reclama de tanta coisa, e a gente poderia usar essa energia para nossa renovação, oferecer algum serviço. Então, se o dia está vazio, se a hora está vazia, se as coisas estão vazias, a gente pode transformar isso em horas produtivas, horas cheias, não é? Bom, ela transformou-se em um ponto de partida para a luz, obviamente, não é? Bom, quando ela se encontrou com o Cristo, que está lá no Boa Nova, no capítulo 20, é um momento assim extremamente emotivo, não é? Extremamente emotivo, porque imaginem a gente conversando e Jesus não fazendo nenhum apontamento infeliz das nossas dificuldades, dos nossos erros, dos nossos defeitos. Jesus assim se mantém de uma forma neutra, não quer saber se a gente errou, se não errou, se deixou de errar. É como na casa religiosa, a gente não fica questionando para as pessoas por que elas estão aqui, se estão fazendo alguma coisa errada, se já fizeram, se ainda vão fazer. Não, em absoluto. A gente vem aqui para encontrar meios para se melhorar, para crescer, para se desenvolver, para se sentir melhor, para se sentir mais feliz. E é por isso que ela foi até Jesus, porque ela tinha uma dor dentro dela, um vazio dentro dela, que ela conseguiu enxergar em Jesus esse preenchimento, esse amor que ela não conseguia entender, não é? Bom, existe um livro também do Divaldo, se chama Primícias do Reino, que ele tem um capítulo, no capítulo 17, fala da Rede Viva de Magdala, que é basicamente o título do nosso tema aqui. Então, a Amélia Rodrigues nos apresenta a Madalena após a crucificação, vivendo em humildade e serviço como discípula silenciosa do Evangelho. Quer dizer, ela não fez estardalhaço nenhum. Tanto isso é real, que a gente não vê descrição de Madalena no Novo Testamento. Não vê as ações que ela realizou, não é? Veja que interessante como que os historiadores deixaram de lado. Mas isso não é uma coisa exclusiva da Maria de Magdala. É muito difícil você conseguir um nome de mulher que participou do Evangelho. Por exemplo, aquela senhora do gasofilácio, como que eles nominaram ela? A viúva do gasofilácio, não é? Não é isso? Então, diversas mulheres do Evangelho, com exceção de Maria, obviamente, mas diversas mulheres do Evangelho passaram obscuras, ninguém sabe o nome delas, quem são elas, quem foram elas. Justamente por essa ideia, não é? Que se fizeram com relação à descrição do Evangelho apenas pelos homens. Bom, Madalena não mais brilhava nos salões, mas resplandecia nas sombras das estradas, curando, ajudando e amparando as pessoas.
Muito bem. Ela foi a primeira testemunha da ressurreição do Cristo, nós já falamos sobre isso, não é? E ela pode servir de espelho para todos nós, um espelho que nós podemos nos mirar e nos renovar e nos melhorar. Muito bem. A gente chega à certeza de que não existe interesse nenhum da criação em nos espizinhar, nos manter mal, em nos condenar, em nos punir. Não existe interesse nenhum. Então a gente já podia trabalhar com essa ideia, não é? A providência divina tem o interesse da gente crescer, em melhorar e se desenvolver. Não tem qualquer interesse em colocar a gente em situação constrangedora, em diminuir, em nos punir. Não tem esse preceito. O preceito é fazer a gente crescer e se renovar e se melhorar. Bom, ninguém está tão distante e tão difícil de encontrar-se com Jesus. Todos nós podemos andar ao lado de Jesus. Todos nós podemos. Ninguém está tão distante que não possa, não é? Bom, e Madalena Rede Viva tornou-se a aurora no caminho dos desesperados. É o perdão entre os espinhos do mundo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Uma excelente semana. Não percam as esperanças, porque amanhã, na próxima quinta, todos os dias tem pessoas muito melhores aqui para falar com vocês. Como eles não acharam ninguém mais, então fui eu que tive que vir, tá bom? Muito obrigado.